Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus havia escrito a verdadeira palavra, e ela estava com Moisés. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Senhor, por quê? Conjunto cantando em momentos no tabernáculo da fé. Senhor, por que tu queres que eu sofra tanto assim? Senhor, às vezes penso que não gostas mais de mim. Senhor, na minha angústia penso que vou perecer. Se não vier depressa me valer, Senhor, a minha dor é bem maior do que eu possa suportar. Parece que de mim tiraste o teu olhar. Eu sei que mesmo assim jamais irei me separar de ti, ainda que seja a dor maior do meu penar. Senhor, eu sei que mesmo quando a vida me faltar, eu sei que junto a ti irei gozar. Senhor, não é a dor, nem o temor que vai tirar o teu amor do coração, pois ele é meu bem maior.
E quando aquela palavra é desvelada, ó que coisa, que espécie de fé será? Ouvintes, nós estamos baseando esta mensagem, essa série, na mensagem O Desvelar de Deus, que é uma das grandes mensagens do profeta de Deus para esta era. Agora, para a palavra, que quer dizer Cristo, por sua vez o Espírito Santo, estar velado em você, é necessário que primeiro essa palavra seja desvelada para você. Ela é desvelada para o crente revelado. E então ela fica velada nele. Então, vamos repetir. Ela é desvelada para você e por isso fica velada em você. Não espere que todo mundo que está ao seu redor possa ver isto, porque não pode. Caso contrário, eles teriam visto em Cristo Jesus. Caso contrário, eles teriam visto isso nos apóstolos. E aí você vem trazendo até você. Muitos há que sofrem por não entenderem isto. Eles esperam e querem que os outros vejam Cristo nelas. A palavra revelada. Não importa quantos bons frutos deem. E para aqueles que têm os dons, como profeta desta era, não importa se ressuscita mortos, se abre olhos de cegos, se enchem caminhões de muletas, cadeiras de rodas e fazem desfiles, como foi feito depois de uma reunião do profeta desta era. Não importa. Muitos há que choram, se estarrecem, tremem, se constrangem, se quebrantam e até mesmo pensam que aceitaram. Mas não é assim. Isso significa vida em si mesmo. Se torna uma coisa própria do cristão, do crente. Isto terá que ser velado. Isto tem que ser velado porque, afinal de contas, são pérolas que não podem ser colocadas em focinhos de porcos. Eu estou usando a Bíblia Sagrada. Observe então o Espírito. O Espírito é velado em um templo humano. E às vezes isso está aí na esposa e o marido não vê. É aquela distinta esposa cristã com bom testemunho, mas ele não vê nada mais do que isso. E vice-versa. Às vezes ele está velado num templo humano que é o esposo. Por isso, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O profeta nos adverte. Ele simplesmente fala a palavra natural,
com o véu natural. O véu natural é a nossa carne, sem dúvida alguma. Mas quando fala da nossa carne, fala de 5 sentidos do corpo humano e 5 sentidos do espírito. Não se fala do sentido da alma, que é a fé. A fé genuína na palavra de Deus. Se isso não é, então é a dúvida. Aquela pessoa não passa de uma duvidadora, ou seja, incrédula. Paulo, falando nesse sentido, a palavra espírito, ele diz: nós somos ministros. Veja a linguagem de Paulo. Nós somos ministros não da letra da lei, entre parênteses. Não da letra, isto quer dizer, da lei, mas ministros capacitados do Espírito. Isto quer dizer, ministros que são usados pelo Espírito, que toma a letra e manifesta aquela letra, vivifica aquela letra. É como um grande pregador americano disse: o irmão Branham fez os versículos da Bíblia funcionar. Isto quer dizer, o que estava velado nele. Uma das coisas dos abstratos velados no profeta desta era foi o espírito de Elias. Quem pôde ver? Foi o ministério do Filho do Homem e o ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Portanto, é o ministério tríplice. Quem é digno, começando por mim, de anunciar uma mensagem como esta? Tendo bom raciocínio, a gente tem que afirmar: ninguém é digno. É pela soberania de Deus, que é precedida pela graça, pela misericórdia. Porque a graça nos salva, a soberania nos permite fazer um serviço para Deus segundo a sua vontade, não fora de sua vontade. Todos que são usados legitimamente para pregar e anunciar esta mensagem, o fazem pela soberania de Deus. Porque não há qualquer um de são juízo, que possa dizer: eu sou digno. É maravilhoso isto. E não nos deixa acomodados com a indignidade, mas nos deixa convictos com a vocação, a chamada e, mais do que isso, a revelação. Isso está velado em você, está velado em mim. Ninguém, a menos que Deus revele, está obrigado a ver Deus, a ver esse Espírito e reconhecer. Por isso dizem: é falso profeta, são anticristos e assim por diante. Aquilo lá atrás foi simplesmente a lei.
Você tinha que ir, olhar naquilo, ler aquilo que foi escrito pelo próprio Deus, dedo de Deus, pelo próprio dedo de Deus. Naquela pedra, na tábua de pedra dos mandamentos. Então, o que se podia ouvir e ver era isto: não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não matarás, não farás isso e aquilo outro. Você tinha que olhar naquilo. Isto lá na lei, no Velho Testamento. Mas o Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era, traz e manifesta não duas tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo no coração do crente. Então aquilo está implícito. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar e cobiçar, já adulterou com ela. E não se trata de nenhum pensamento místico que alguém inventou, algum truque, ou Dini, aquele grande mágico. Não. Mas a própria presença de Deus revelada e manifestada bem diante de nós. Isso forma uma natureza própria do cristão. Nada por força, nada por violência, nada por medo, nada por interesse de bem-estar nos céus, nada por egoísmo, mas se torna uma razão de ser. E essa pessoa não é uma questionadora. Ela não vive questionando o que ela é. Ela não vive questionando por causa de homem, por causa de mulher, por causa de filho, por causa de esposa, de marido, de parentes, por causa de política, muito menos disto aí que vivem competindo, de futebol e coisas assim, ciências e letras e teorias. Ele está fora do mundo e a senhora não sai aí com papel ridículo na rua, atacando pessoas. Porque isso se trata de uma vida vivida. Quando esse Espírito vem, ele não trabalha com tábuas de pedras. Aquilo estava lá dentro do Santíssimo Lugar, separado do Santo através de um véu. E lá estava aquela arca com as pedras da lei. Lá estava tudo que significa uma vida cristã. O vaso dourado com o maná que não desvanecia. A vara de Arão que reverdeceu entre todas as demais. No grande desafio do sacerdócio. E lá estava a luz ininterrupta da glória de Shekinah, que não tinha apagão. Que coisa tremenda, não? Mas tudo isso falando da vida vivida da pessoa a quem
essa palavra foi desvelada e está velada nela. Então ali está um véu. Nada pode chegar ali. Tocar num filho de Deus é morte. O profeta de Deus disse isso, dando exemplo daquela águia mãe que levou aquele punhado de filhotes para fazer aquele avivamento pentecostal naquela grama lá embaixo, e eles estavam ali tão felizes, mas ela estava ali em cima de uma rocha com a sua agucidade vigiando. Ele disse assim, que coisa bonita. Ele disse, se aparecesse ali um coiote para atacar um daqueles filhotes, ele estaria perdido. Ele disse, assim está o diabo com o crente, com o filho de Deus. Você não pode, definitivamente, como eleito, agredir a eleito, porque eleito não está contra eleito. E ai da pessoa que ofende um destes pequeninos. Ai do sacerdote, do sumo sacerdote, que entrasse naquele lugar sem a devida preparação, sem o devido sangue. Ele era fulminado. Ele tinha uma cinta, arrastava aquilo, uma cinta muito forte, amarrada em sua cintura. E aquilo ficava sobrando do lado de fora. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá. Como ousam hoje tocar em sacerdócio? Com tanta facilidade, mas não percebem que estão mortos. O morto sabe que está morto? O louco sabe que está louco? Então tinha que ser puxado por aquela cinta. Não toqueis nos meus ungidos, diz o Senhor. E essa filha de Deus é uma ungida de Deus. Esse filho de Deus é ungido de Deus. Veja, a palavra está velada nela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Às vezes me sinto cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer. Eu falo com Deus nesta hora e peço socorro em meu Deus. Eu sinto que alguém me protege, eu sei, é a mão do meu Deus, é a mão do meu Deus que me dá descanso. Eu me sinto forte e a alegria toma conta do meu coração. É a mão do meu Deus que me
cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer. Eu falo com Deus nesta hora e peço socorro em meu Deus. Eu sinto que alguém me protege. Eu sei, é a mão do meu Deus. É a mão do meu Deus que me dá descanso. Eu me sinto forte, a alegria toma conta do meu coração. É a mão do meu Deus que me dá vitória. Cristo está comigo, nenhum